Olá a todos, sejam bem-vindos a mais essa palestra virtual da Escola da Rosa Cruz Áurea. O nosso esquema é aquele que vocês já conhecem. Nós fazemos uma apresentação, esperamos seja mais breve possível, e depois nós entramos naquilo que efetivamente interessa, que são as dúvidas e a interação entre nós a respeito do tema. Vocês fiquem à vontade para colocar as suas questões, não só relativas a esse tema que está sendo apresentado, como também com relação a outros temas que vocês julguem necessários, ok? O nosso tema de hoje tem por título A Prisão Autocriada e a Conquista da Liberdade. E a frase que resume esse título e que vai ser a trilha pela qual nós vamos caminhar nessa apresentação é a seguinte: o ser humano vivencia a si mesmo, seus pensamentos, como algo separado do resto do universo, numa espécie de ilusão de ótica de sua consciência. Essa ilusão pode ser considerada uma prisão que nos restringe a nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto por pessoas mais próximas. Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão para que ele abranja todos os seres vivos e toda a natureza em sua beleza. Essa frase foi cunhada por Albert Einstein em uma carta que ele enviou a um amigo que havia perdido o filho por poliomielite. E nessa frase nós temos alguns elementos que são importantes e são os que vão nos nortear. O primeiro deles é a separação que o ser humano cria em função da sua vida de pensamentos. Amigos, nós temos que perceber que o pensamento humano, ele é uma ferramenta, e uma ferramenta fantástica, uma ferramenta maravilhosa. E é essa ferramenta que deve ser utilizada para o caminho da elevação espiritual do próprio ser humano. Mas no momento em que nós estamos hoje, como humanidade, essa ferramenta, ela deixou de ser uma ferramenta e se tornou o mestre. Então, nós poderíamos voltar a uma frase dos orientais que dizem que a mente é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. E a vida humana ocidental, principalmente, colocou o pensamento como sendo o mestre, como sendo o ponto focal. Vem daí toda a relação que nós estabelecemos conosco mesmos, com as pessoas, com a natureza, com o mundo, com nossas próprias ideias, com os nossos próprios pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, etc. É como se o pensamento fosse um tijolo e nós utilizamos este tijolo, em vez de fazer uma ponte que nos liga da nossa realidade, que é uma realidade mortal, que nos liga à eternidade, nós o utilizássemos para construir uma muralha entre nós mesmos, em torno de nós mesmos. E é essa muralha dentro da qual nós colocamos tudo aquilo que nós falamos é meu interesse. Nós nos separamos do universo, nós nos separamos do todo. A segunda parte dessa frase fala uma ilusão de ótica de sua consciência. Muitas vezes nós falamos que a consciência do ser humano está como que enevoada. E ela está enevoada por dois motivos. O primeiro deles é que o próprio pensamento, como sendo a grande ferramenta na escala de evolução espiritual do ser humano, que foi a última grande dádiva que nós recebemos, esse pensamento hoje, primeiro, ele é extremamente limitado, porque ele só consegue lidar
com a matéria concreta do mundo mental. E, em segundo lugar, essa postura de egocentralização da própria consciência sofre uma difração. É como se nós colocássemos uma lente entre a percepção do ser humano e aquilo que ele percebe. E essa lente que tolda a consciência é exatamente o pensamento. Então o pensamento deixou de ser uma ferramenta para se tornar um objetivo em si mesmo. E é essa ilusão na qual a maioria dos seres humanos vive, quando ele só acredita naquilo que, por exemplo, tem que ser provado cientificamente e despreza outras dimensões do ser humano, por exemplo, a dimensão intuitiva, a dimensão emotiva e assim por diante, fazendo com que, a maior parte das vezes, aquilo que não está corroborado pelo pensamento, comprovado cientificamente pelo próprio pensamento, segundo os métodos da pesquisa, etc., não tenha valor naquilo que nós chamamos ser humano. Bom, essa questão da prisão, considerada uma prisão que nos restringe, acredito que nós já tenhamos falado nelas. E nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa prisão, para que ele, no círculo de compaixão, abranja todos os seres vivos, toda a natureza em sua beleza. E aqui, amigos, nós caímos no ponto focal dessa apresentação. Porque não adianta nós falarmos a respeito o que é, o que não é o pensamento, etc. A grande questão é como que nós ampliamos esse círculo de amor. E aí nós poderíamos trocar ou usar alternativamente a palavra compaixão pela palavra amor, no seu sentido mais elevado, para que nós possamos abranger todos aqueles aos quais nós não dedicamos, eventualmente, a nossa compaixão e o nosso amor. E para isso nós precisamos voltar naquilo que nós poderíamos dizer que é a base do pensamento. Quando nós estamos pensando, e via de regra, no nosso estado normal de consciência, nós pensamos o tempo todo. Qual é o motivo de fundo do pensamento? Quais são as intenções que movem os pensamentos? Essas forças motrizes que muitas vezes estão ocultas à nossa própria consciência é que transformam o tijolo numa peça que restringe, como um muro, ou transforma o tijolo numa rampa que nos eleva espiritualmente. Porque é como se a intenção que está por detrás do pensamento, do tijolo, colocasse esse tijolo numa construção ou em outra. Então, não é possível, assim diz a ciência, não é possível resolver um problema com as mesmas condições que criaram o problema. Ou seja, se nós entendermos que nós precisamos colocar o nosso próprio pensamento sob o controle de algo maior, esse algo maior não será o próprio pensamento. E aí, amigos, nós caímos naquele dilema ou naquela tentativa, muitas vezes de boa fé, que pede que nós só tenhamos pensamentos bons, que nós abandonemos os nossos maus pensamentos. Óbvio, isso é indiscutível, que isso faz parte dos caminhos iniciais da compreensão da própria realidade humana, da própria realidade interna. Mas o que nós estamos colocando aqui é o seguinte: não é um pensamento que vai mudar o próprio pensamento.
É isso que nós gostaríamos de deixar muito claro como sendo a conclusão dessa nossa fala de hoje. O pensamento deve obedecer a um poder maior do que ele. E esse poder maior do que ele chama-se consciência. E é por isso que nós precisamos, e aí vem o grande esforço que todos nós temos, todos nós, o esforço de ver essa máquina mental que está em nós, que é fundamental, extremamente necessária, mas que está sendo mal utilizada, porque está atrelada e segurando, restringindo a nossa consciência. Então, o que nós precisamos fazer é, se eu tenho aqui, por um lado, a minha consciência, se eu tenho, por outro lado, a minha vida mental, o nosso grande esforço é fazer isso daqui, é separar uma coisa da outra. Mas nós só conseguimos fazer isso se nós percebemos aquilo que une esses dois elementos. E para perceber o que une o mundo mental ao plano da consciência, nós precisamos perceber onde estão cada uma das amarras que estão em nós mesmos. Não estão fora, apesar de serem alimentadas por fora, como imagens, pensamento coletivas, pensamentos que vêm dos grandes eventos e assim por diante, mas que reverberam em nós. E reverberam em nós segundo o nosso subconsciente, segundo as nossas tendências, segundo a nossa emotividade, segundo o nosso karma. E, por meio de todos esses fatores, criam esses laços que prendem a consciência que deveria ser livre, límpida, clara, governante. Aprendem ao pensamento, muitas vezes quadrado, obtuso, dogmático, restritivo, crítico e assim por diante. É claro que há pensamentos positivos, de elevação, pensamentos construtivos e assim por diante. Mas o que nós estamos falando, na verdade, é que essa amarração tem que estar clara para nós. E é por isso que a Escola da Rosa Cruz fala que o ponto focal do nosso trabalho é a percepção das intenções. É a percepção das intenções que vai identificar esses pontos que conectam essas coisas. Bem, amigos, nós acreditamos que até aqui já tenhamos tido uma ideia bastante razoável do que pode alimentar a nossa conversa e, a partir de agora, nós ficamos à disposição de vocês para as perguntas. Fiquem à vontade. Muito bem, amigos. Então, enquanto não surgem as perguntas, vamos dar continuidade ao tema. Nós paramos falando a respeito da observação. E essa própria observação, que é um exercício da consciência, ela não pode ser feita segundo o parâmetro usual que nós utilizamos para o pensar.
O nosso parâmetro utilizado normalmente, e esse parâmetro ele é o próprio parâmetro da vida, é aquele em que nós colocamos as coisas como sendo boas, como sendo ruins, como sendo positivas, como sendo negativas e assim por diante. Mas essa observação neutra que nós precisamos fazer é a única possibilidade que a consciência tem para ir se separando dessa vida mental. Porque não é possível para a consciência ganhar autonomia como a grande soberana da vida humana se a própria consciência estiver sob o jugo desses pares de opostos, como nós falamos. Então, e essa é a grande dificuldade que nós temos, porque o próprio pensamento humano ele é classificatório, ele é restritivo. O próprio pensamento que vem associado a outra série de funções do ser humano, a outras forças que agem em conjunto com a nossa consciência, criam esse campo em que nós colocamos as coisas como sendo críticas e que devem ser atraídas para mim ou devem ser repelidas para mim, por mim. E assim, essa é a grande dificuldade que logo que nós colocamos os pés nesse caminho da compreensão dessa realidade interior da vida mental, essa é a grande dificuldade com a qual nós vamos ter que saber lidar, que é como exercer o papel da neutralidade na percepção. E é por isso que essa neutralidade, se nós não a utilizarmos, ela não vai permitir essa identificação desses pontos de conexão. E isso é tão difícil porque a noção que nós temos de nós mesmos, dos outros e da própria vida está ligada a esses pares de opostos e quase sempre se afasta do centro, daquilo que os orientais falavam o dourado caminho do meio, que é o caminho que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o eu gosto, nem para o eu não gosto. Então, essa observação das intenções não pode ser feita com julgamento. E isso é muito difícil. Porque todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos e observamos algo que nós fizemos, nós dizemos: não, mas eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo. Eu falei isso porque o fulano me falou aquilo e eu tive que respondê-lo. Eu fiquei assim porque a situação exigia de mim aquilo. E nós não temos essa capacidade neutra de olhar para a coisa em si e não tirar conclusão. E esse é o grande dificultador. Porque o próprio escrutínio do pensamento vai querer fazer com que ele próprio, pensamento, se dê razão para algo ou não, para si mesmo, para um terceiro e assim por diante. Então, nós precisamos ter assim essa sutileza, essa capacidade de observar aquilo que é objetivo, que eu poderia dizer que o meu pensamento na minha cabeça ele é extremamente objetivo, ele está aqui, ele faz parte da minha consciência. Daquilo que é subjetivo, ou seja, daquilo que induz o meu pensamento e que por isso me faz pensar de uma maneira, me faz agir de uma maneira, me faz sentir de uma maneira.
Muito bem, recebemos aqui uma pergunta do Flávio. Flávia, desculpe, tem um A aqui que eu não consegui ler. Flávia, o caminho é solitário e existe um caminho para despertar? Ótima pergunta. Flávia, essa noção de solidão é uma noção muito interessante. Porque no caminho espiritual, no fundo, apenas a Flávia sabe quais são os motivos e as intenções que estão por detrás de tudo aquilo que a Flávia pensa, daquilo que a Flávia sente, daquilo que a Flávia faz. Você pode ser analisada externamente. Você pode chamar a pessoa mais habilidosa do mundo e te trazer conclusões, muitas vezes, úteis, para que você se conheça melhor ainda do que aquilo que você já julga se conhecer. Mas, no fundo, a tensão kármica que está em você, a hereditariedade combinada que está em você, as tendências, a soma de tudo aquilo que você sentiu, pensou, viveu, só você sabe responder. Então nós poderíamos, por um lado, dizer que a Flávia tem um caminho de extrema solidão. Mas o caminho da solidão não é um caminho dos solitários. E olha que dicotomia interessante. Nós caminhamos em solidão conosco mesmos, mas nós não caminhamos sozinhos. Porque é preciso que um grupo crie aquilo que a ciência já sabe, já define, que é um campo de força. E a ciência fala desse campo de força de várias maneiras. Uma das maneiras é, por exemplo, o campo mórfico, aquela que um animal toma uma atitude numa ilha a centenas de quilômetros, em outra ilha, o grupo equivalente. É o mesmo campo mórfico que, quando tira um DNA do seu corpo e o leva para 80 quilômetros de distância e submete ou o seu corpo ou o seu DNA a uma determinada influência, há uma resposta quase que instantânea. É esse campo mórfico que une as suas células, estejam elas separadas ou juntas a você, que une os seres humanos, estejam eles separados, dispersos por países e assim por diante. Então, o caminho é numa solidão interna, mas ele tem que ser percorrido por um grupo que tenha a capacidade de criar como células de um mesmo grupo esse campo de força no qual as intenções são da libertação, da transformação, da mudança. E a segunda parte da sua pergunta é: existe um caminho para despertar? Sim. O caminho do despertar é o caminho da abertura da consciência. É o caminho da elevação da consciência. É o caminho em que você vai desamarrando esses elos que você mesmo criou e que você julga que são elos bons, que restringem o funcionamento da sua consciência. Esse é o seu trabalho, e esse é o meu trabalho. Nós precisamos olhar de frente com aquilo que nos prende em nós mesmos. Porque é aí que nós vamos transformar esses elementos que nós construímos numa prisão em torno de nós, na qual eu guardo os meus dogmas e você guarda os seus, eu guardo as minhas certezas e você guarda as suas, e eu impeço que outras pessoas entrem naquilo que chamam meu mundo e você idem, e nós vamos tirando esses tijolos e vamos construindo uma ponte que eleva a sua consciência e que passa por cima desses muros. Esse despertar, como você está chamando,
muito bem, com muita propriedade, é o da autopercepção daquilo que move a sua vida. Porque é o que move a sua vida é que coloca o tijolo em torno de você, ou de uma maneira construtiva, ou de uma maneira restritiva. A Vanderleia Pereira coloca uma pergunta. Vanderleia, essa pergunta aqui que você colocou, a gente poderia falar que é a pergunta do milhão. É onde a gente ganha tudo, a gente perde tudo. Porque ela é extremamente prática. Como controlar os pensamentos repetitivos e involuntários? Essa é ótima. Vanderleia, aqui nós não podemos ser teóricos com você. Não adianta que eu abrir o meu balaio de teoria e ficar te dando uma série de coisas muito bonitas. Vamos no ponto. O pensamento, muitas vezes, ele é incontrolável. Sabe por quê? Porque a sua consciência está num grau de maturidade que não ainda tem controle sobre o pensamento. Então, é preciso que você chame para te ajudar um outro elemento, que também é muito forte, que se chama vontade. Aliás, a vontade é o pano de fundo desse ciclo que nós vamos ter nas próximas apresentações, ao longo desse mês. O que eu estou querendo dizer com isso, Vanderleia? Que quando você se perceber naquele emaranhado com você mesma, sabe o que você faz? O que você deve fazer? Dá uma olhada na sua casa, se você estiver em casa, por exemplo, e faça uma coisa exterior. Vai lá na cozinha, encara aquela pilha de pratos que está lá, mergulha naquilo. Pega uma vassoura, vai varrer o seu quarto. Pega o aspirador, passa o aspirador, faça o que for. Tira os livros da prateleira, coloca no chão, arruma, coloca de novo. Sabe por quê? Porque isso vai ser uma chance em que você vai ter a oportunidade de mudar uma trilha que está assim, sabe aquele disco repetitivo? Não sei se você é desse tempo, né? Mas antigamente os discos arranhavam e ficavam repetindo, né? Pensamento repetitivo nada mais é do que isso. O que você tem que fazer é dar um peteleco na agulha do toca-disco, que é o seu próprio pensamento. Então, naquele momento, quando você parar e for fazer alguma coisa externa, o seu próprio mecanismo mental vai se ocupar de outra coisa. Isso não quer dizer que você tirou aquele fluxo de você. O que você foi dar um break nele ali de um determinado momento. Ato contínuo, volte-se para você mesma e se pergunte, mas o que está na base desse fluxo? É esse mecanismo de quebra, retoma, em que você vai dar... É como se você estivesse puxando um afogado, que naquele momento é a sua consciência, que está se afogando naquele fluxo de pensamento. Você pega a sua consciência e coloca ela para fora d'água, quando você vai limpar a pilha na cozinha, quando você vai passar a vassoura na casa, quando você vai mexer nos seus livros, quando você vai fazer qualquer coisa. Naquele momento você pega a sua consciência, respira, e aí você continua a vida. Isso não resolve o problema. O que resolve o problema é o predomínio da consciência sobre o pensamento. Mas isso é um processo. E esse processo é real. Porque se você ficar lavando panela e limpando os seus livros na estante o resto da vida, você não vai mudar. Então isso é um instante de oxigênio que você dá para a sua consciência. Mas no instante seguinte, retome o trabalho de observar a si mesma para que você fortaleça a sua consciência. Espero ter ajudado, Vanderleia.
A Érica Varejão pergunta: o pensamento teria a ver com o estado de ser? Ou seja, a ação, o agir? Sim. Muito boa pergunta, Érica. Tem tudo a ver. Se nós fôssemos fazer uma análise do pensamento, é como se a gente fosse fazer a biologia do pensamento, o que nós veríamos? Nós temos um aparelho mental, que é o cérebro. Esse aparelho é como se fosse um processador de matéria, que é a matéria mental, que processa a matéria mental e gera os pensamentos de acordo com as instruções. As instruções é aquilo que nós falamos logo no início, são as tendências, é o karma, é a nossa hereditariedade, nossa herança sanguínea, assim por diante. Esses pensamentos, então, eles são moldados, além de influências externas, ok? Mas vamos deixar as influências externas de fora, por enquanto. Esses pensamentos são moldados e entram num fluxo. Esse fluxo dessa matéria que exerce um domínio sobre nós mesmos, sobre a consciência, portanto, sobre a maneira como a Érica age, ele percorre todo o seu ser. Ele entra pelo fígado no seu sangue. Quando ele entra no seu sangue, ele inunda o sangue com as intenções e com o próprio pensamento, as forças mentais que estão ali naquele pensamento. Esses pensamentos, eles sobem e passam pelo campo do desejo. Esse campo do desejo fica polarizado com o pensamento, além da consciência. E polariza também o centro da ação. E o que acontece nesse momento? A sua própria consciência, o seu desejo e a sua ação estão como que subordinadas a esse pensamento. E isso cria um círculo vicioso, porque quanto mais você pensa, mais você age. E quanto mais você age, mais você pensa, porque um interage com o outro. E aí entra o outro elemento, que é o elemento do desejo, que, aliás, vai ser o objeto da nossa próxima palestra, na semana que vem. Vocês já estão convidados. E nesse elemento do desejo, da ação, da vontade, do pensamento, da memória, etc., cria esse círculo vicioso. Então, sim, tem tudo a ver, Érica, tudo a ver. E é por isso que nós precisamos ter uma atitude que seja uma atitude diferenciada dessa que levou à própria criação do pensamento. Essa atitude diferenciada é a observação neutra. A observação neutra é aquela que não age de acordo com o status quo dos pensamentos, de acordo com o status quo dos sentimentos e nem das ações. E essa é aquilo que de fato vai te libertar daquilo que, como você colocou, tem a ver com o estado de ser? Tem tudo a ver. E a sua própria consciência que muda o seu estado de ser. Ok? Ariano Faria. Às vezes os pensamentos surgem como bolhas, normalmente ligadas a fatos do passado remoto. Pode comentar? Com certeza, dentro daquilo que é a nossa limitação, obviamente. Ariano, o pensamento não surge por si mesmo. Ele não vem do nada. O pensamento, se nós olharmos para o que é o pensamento na verdade, o pensamento é um produto. E esse produto é como se fosse um manufaturado. E toda máquina, quando você coloca a matéria-prima na máquina, a máquina molda o produto de acordo com as instruções, com o formato da máquina, com o funcionamento e assim por diante. O que é a máquina? Principalmente o seu subconsciente. Porque o seu subconsciente, o seu e o de todos nós, é aquela força motriz
que age moldando o funcionamento do sistema interno. E é essa força motriz que tem a capacidade de moldar como esses pensamentos vão ser compostos nesse sistema cerebral. Mas aí está também um lado da moeda que nós não podemos nunca esquecer. Se nós falássemos para você, Ariano, que você sempre vai ser subjugado pelo seu subconsciente, nós não estaríamos falando mentira, mas estaríamos deixando de lado um ponto que é super importante. No seu subconsciente existe também uma força. E essa força, ela deve ser chamada a vida. Ela é mais uma das energias que estão armazenadas dentro de você. Sabe que força é essa? É a força que te impulsiona a pesquisa espiritual. É a força que te faz, por exemplo, fazer esse tipo de pergunta que você fez agora, querendo uma resposta genuína para uma demanda genuína sua, e que muito provavelmente, acredito eu, está associada a uma busca espiritual que você faz, querendo saber quem sou eu, Ariano? Por que o Ariano existe? Por que não nasceu em outro mundo? Por que ele está aqui? Qual que é a missão dele? Por que o mundo é assim? E assim por diante. Esse elemento da busca espiritual também faz parte da sua herança do subconsciente. E é a observação neutra que vai fazer com que essa parte da sua herança comece a subir como uma bolha. E essa imagem sua é ótima. Porque a partir do momento em que você começar a prestar atenção nesse ponto, vai começar a surgir no seu pensamento uma outra bolha. E sabe de onde que vem essa bolha? Ela vem do coração. Porque o coração humano é o centro do espírito. E é esse espírito que está em você que faz com que você perceba surgir uma bolha que pode estar relacionada ao fato de, por exemplo, você estar numa determinada pesquisa espiritual. Porque, tudo bem, assim, você vai ter milhões de pensamentos ligados ao passado, mas não se esqueça que aqueles pensamentos que o levaram, inclusive, a estar assistindo essa palestra de hoje e a fazer essa pergunta, eles também fazem parte do seu repertório. E é esse tipo de pensamento que você não pode desprezar. Aliás, dizendo ao contrário, é esse tipo de pensamento que você tem que fortalecer. Porque é esse pensamento que vai dar à sua consciência a capacidade de exercício e da maturidade. Espero ter respondido. Carlos Levon. Carlos Levon. Como podemos doutrinar nossos pensamentos e emoções se eles estão diretamente ligados às nossas memórias pregressas, emocionais, racionais, construídas de nossa infância, karma e outros elementos? Exatamente. Você já tentou fazer isso? E teve algum êxito? Responda com sinceridade. Provavelmente você já tentou matar um pensamento com outro pensamento, não foi? Você conseguiu? Ou você conseguiu um simulacro, um momento em que você teve 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 1 hora, mas aquilo resolveu o problema? É aquilo que nós falamos no começo.
um problema não pode ser resolvido com os mesmos elementos que o criaram. O que está na nossa memória pregressa, seja da emoção, seja da racionalidade, tenha sido construída agora, tenha sido herdada por karma, etc., faz parte desse conjunto abissal de tendências, de forças, etc., que nós chamamos ser humano. E o único elemento que fica acima de tudo isso é a consciência. E consciência, Carlos, é diferente de pensamento. E aqui talvez esteja uma confusão que nós façamos, porque nós imaginamos que exercer a consciência é exercer o poder mental. E não é. A consciência, ela é a senhora, ou deveria ser, a senhora do poder mental. O que acontece hoje, no estágio atual da humanidade, é que o pensamento se tornou o senhor. E a consciência nem é percebida como tal. E é por isso que quando nós olhamos, e você tem toda a razão, quando você olha para o conjunto de heranças que você recebeu, heranças mentais, racionais, heranças emocionais, heranças construídas, heranças de outros, etc. E você julga isso com o seu próprio pensamento, você chega no beco sem saída. Porque esse é o beco sem saída em que todos nós estamos. E você nada mais, com a sua pergunta, você nada mais está constatando do que o seu limite. Carlos, esse é o ponto fundamental da sua vida. Porque na medida em que você chega no ponto de perceber, como você colocou na sua pergunta, que você está no limite, esse é o ponto para você fazer a virada da chave, Carlos. Esse é o ponto para você acreditar não num devaneio, não num misticismo em que tudo vai cair do céu cor-de-rosa. Não. Isso aqui é uma tarefa para os heróis. Porque somente os heróis, quando chegam no beco sem saída, eles podem tomar a decisão de pular e fazer o ato heróico. E o ato heróico, que é o que distingue o mortal comum do herói, é o salto. É o salto no desconhecido, é o salto daquilo que ele não vê, é o salto daquilo que ele não consegue apalpar. E não é exatamente isso que nós podemos dizer que é a sua situação. A sua situação, quando você diz na sua pergunta, como eu posso doutrinar? Não é doutrinar. Não é colocar um pensamento melhor. É soltar a sua consciência do seu pensamento. E isso é um salto. Sabe por quê? Porque quando você olha para você e vê eu sou o Carlos, a sua noção de eu sou é isso tudo ligado. Pensamento, sentimento, vontade, memória, tudo ligado com a consciência, que está aqui querendo fazer força para sair. E esse fazer força para sair cria um buraco negro na sua percepção, porque toda a sua história é a história do atrelamento de todos esses fatores com a sua própria alma, com a sua própria consciência. E é a libertação da alma, da consciência, que vai fazer com que você possa perceber, de fato, esse salto que você precisa dar. E é aí que você vai entender que você não vai treinar seus pensamentos. Você não vai doutrinar. Você não vai dar forma. Você não vai colocá-los numa forma. O que você vai fazer é colocá-los debaixo da luz da consciência.
para que eles sejam ferramentas e não o mestre. Felipe Cardoso, sugiro também respirar e prestar atenção na respiração, observar sem julgar, são exercícios. Sim, são exercícios e válidos, com certeza. A Carol Gonçalves coloca outra pergunta que tem a ver com essa que o Felipe Cardoso colocou e que nós vamos aproveitar para comentar as duas mais conjuntamente. A meditação é uma forma de dar essa pausa da mente agitada para agir depois? Carol Gonçalves, sim. Mas aí, Carol e Felipe, só tem uma pegadinha. E a pegadinha é a seguinte: qual é a intenção que está por detrás do voltar para o centro, que é, no fundo, o significado da palavra meditar, do voltar a atenção para a sua própria respiração? O que motiva? Qual é o motivo? Qual é a intenção? Se esse voltar para você mesma, ou para você mesmo, for para fortalecer o seu estado, você está simplesmente usando uma técnica para te tornar ainda mais poderosa dentro da sua egocentralização. Não estou falando que é o caso. Se você usar esse voltar para dentro de si mesma, tendo como objetivo o encontro daquela centelha que é a representante do Espírito em você. Centelha é essa que te colocou no caminho da busca espiritual. Porque essa é a verdadeira herança espiritual que está dentro do ser humano. E é para esse ponto que nós devemos voltar a nossa meditação. Não é voltar à meditação simplesmente para você ficar com mais força, mais poderoso ou mais poderosa, enfim. Espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer. A meditação não é uma super especialização em si mesmo. A meditação é a chance que nós damos para que o divino em nós se torne o centro da nossa vida. É como se nós tivéssemos dois centros, o ego e o espírito. Nós podemos meditar aqui ou podemos meditar aqui. É só isso que vai fazer toda a diferença. E estou me lembrando aqui, Felipe, que isso que você falou da respiração, e aqui me perdoe se eu falar uma bobagem, tá? Me parece que teria aquele mesmo efeito que acho que foi a Vanderleia que perguntou. Teria o mesmo efeito de você parar o que está fazendo e ater-se ao que é o objetivo. Arrumar a mesa, arrumar o quarto. Só que nesse momento você está focando a sua atenção num elemento que é seu, que é a sua respiração. Aqui nós não estamos entrando, né, e esperamos que também não seja esse o caso, de você interferir no seu processo, inclusive de respiração, porque isso é um exercício. Nós não vamos por aí. A observação do seu fluxo de respiração pode ser uma coisa.
Você querer interferir no seu fluxo de respiração é outra coisa. Aí você vai estar entrando na seara dos chakras, é outro departamento. Tá? Observar a sua respiração sem intenção e sem julgamento é uma coisa. Ok? Temos mais alguma pergunta? Do Janderson Nascimento. Nosso subconsciente é, em essência, o nosso eu verdadeiro? E nossa mente objetiva é o que nos esconde de nós mesmos? Uma ótima pergunta. Muito boa pergunta. Janderson. O nosso subconsciente é como se fosse um conjunto de tensões que estão armazenadas em nós. A rigor, aí vai depender de como que nós classificamos as coisas, como nós entendemos as coisas. Quando nós falamos do eu verdadeiro, nós podemos falar de um eu que está oculto em nós, eu esse que precisa nascer a partir do amadurecimento dessa consciência separada do aparelho mental e que se liga a esse ponto do espírito em você, do subconsciente como sendo um conjunto de tensões. Nós podemos falar que esse eu verdadeiro, esse eu mais profundo, nós poderíamos usar uma expressão, talvez, para criar uma diferença. Diferença é essa que, eventualmente, você não vai perceber se você for, por hipótese, talvez numa linha junguiana, enfim. Quando nós falamos de eu real, nós falamos de uma coisa. O eu real é um eu que tem parentesco espiritual com uma capacidade espiritual do ser humano que hoje está adormecida. Se essa capacidade espiritual do ser humano for desperta, fortalecida, ela, como uma força de alma, ela vai precisar de um veículo de expressão. Ou seja, ela vai precisar de um eu. Assim como a sua alma hoje precisa de um veículo de expressão, que é você mesmo. E dentro desse veículo de expressão do eu, existem várias camadas. Nós poderíamos falar de uma camada que é supraconsciente, que nós poderíamos chamar desse eu espiritual, do eu consciente, que na verdade atende a uma conexão da cabeça e do coração, e de um eu subconsciente. É possível usar outras expressões. É possível que você perceba isso em outras fontes de consulta, dito de outra maneira. Nós preferimos colocar essas três divisões, porque nós achamos que elas ficam mais claras com o propósito do processo da escola espiritual. Falamos de um eu real ou de um eu acima de tudo, um supraconsciente, de um eu que é o eu dominante hoje, que nós poderíamos falar é um eu que se identifica com a vida, por isso dizemos um eu identificado, e de um eu subconsciente. É possível que você entenda, e aí não há problema, desde que você perceba o fundamental que é
existe um eu acima de tudo, um eu real que precisa ser descoberto. Esse é o ponto. Esse é o trabalho que a escola quer fazer com todos aqueles que se aproximam dela. A carga kármica que está como herança, como um fator do subconsciente, se você perceber como sendo uma fonte de aprendizado, e é uma fonte de aprendizado, é algo que precisa ser transformado, porque é como se grande parte das nossas construções, como disse alguma pergunta aqui, surgem como bolhas que vêm desse subconsciente. Então, a rigor, eu verdadeiro, eu real, podemos falar que é um eu supraconsciente. E a nossa mente objetiva é o que nos esconde de nós mesmos? Sim. Porque a mente objetiva está hoje embaralhada pelos véus que a nossa própria identificação criou com o que é o mundo real. Que nós não percebemos porque existe uma lente ante a nossa percepção. E é por isso que nós dizemos, nós estamos com a nossa percepção, o nosso espelho que nos permite ver a realidade, é como se fosse o capacete do escafandrista, o capacete do astronauta. A lente do capacete está suja. E nós não vemos objetivamente, porque a nossa consciência não vê objetivamente. Porque os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades, etc., obscurecem a claridade da consciência. Por isso que nós insistimos. A consciência é o fator de transformação. Para que a nossa mente seja ainda mais objetiva se ela estiver limpidamente desconectada das prisões que os sentimentos e os pensamentos causam na consciência. Muito bem. Karina Braga coloca uma questão que é a última, dado aí a hora já. Qual é sua Rosa Cruz? Tem relação com os Vedas? Muito legal. Karina, primeira parte, qual é a Rosa Cruz? De que Rosa Cruz é essa que nós estamos falando? Perdão. Estamos falando da Rosa Cruz Áurea. E para você entender esses elementos dessa denominação, nós precisamos usar uma figura. Primeiro, a rosa. Segundo, a cruz. Terceiro, o ouro, áurea. O que é a rosa? A rosa é um símbolo que foi utilizado na antiguidade, já do início do nascimento da Rosa Cruz Áurea, como sendo esse ponto do espírito que está em nós. Esse ponto do espírito é a essência de toda a criação. É a essência que faz com que o ser humano tenha parentesco com tudo e todos. E é exatamente essa essência que talvez intuitivamente Einstein tenha citado como sendo a possibilidade, na sua frase, ampliando o nosso círculo de compaixão para que ele abranja todos os seres vivos, toda a natureza em sua beleza. E nós só podemos fazer isso se nós partirmos da rosa. Porque a rosa é esse elemento divino
que brota do imanifesto para engrandecer como manifestação o Pai de tudo. E essa rosa, ela está em todos os átomos, em todos os seres, em todos os planetas, porque ela é o próprio Pai. Ela é o Espírito que emana daquele que transcende. E essa herança espiritual que está em você e está em mim, hoje é como se ela tivesse desconectada da cruz. E a cruz é o ser humano. E é quando essa rosa, esse divino, que está no coração, se liga por um esforço da própria vontade do ser humano, por meio de uma alavanca que se chama consciência, se liga, então, a rosa e o homem, aí nós podemos dizer que o ser humano se tornou um rosa cruz. E por que áurea? Porque o ouro não é o símbolo da riqueza. É assim que os homens entendem. O ouro é o símbolo do espírito. E essa mensagem que nós estamos trazendo para você, da escola da Rosa Cruz Áurea, é a mensagem da presença do divino em você, que deve ligar-se a você por meio da força do Espírito. É claro que ao longo da história surgiram movimentos que se dizem Rosa Cruzes. Se eles trazem a mesma mensagem, ótimo. Nós somos parentes espirituais. E isso não importa. O que importa é que a sua consciência decida qual é o caminho que é mais aderente à sua necessidade. Que pode ser esse, pode ser outro. E como os caminhos que levam ao Pai são muitos, nós temos certeza que você vai encontrar aquele que é o seu caminho. Nós esperamos que você encontre o mais rápido possível. Muito bem, amigos, essa foi a nossa última pergunta, então. Nós queremos convidá-los, então, todos para a nossa próxima reunião, na próxima semana, em que falaremos da parte complementar dos pensamentos, que são os desejos, e convidá-los também para que vocês nos visitem nas nossas mídias sociais. No nosso site www.rosacruzaurea.org.br, que é o nosso site institucional, o nosso site do nosso canal, da nossa revista, que é logon.media/ptbr. E também nas mídias sociais, basta você procurar a hashtag Rosa Cruz Áurea no YouTube, no Facebook, no Instagram e assim por diante. Essa palestra vai ficar disponível também no YouTube, no canal Rosa Cruz Áurea, e vocês estão convidados a compartilhá-la e a dividir com aqueles que vocês sabem que têm essa mesma necessidade que os levou a estar aqui conosco hoje. Agradecemos a presença de todos e ficamos à disposição de vocês nos canais virtuais, como também nos canais, nos nossos endereços físicos, nas nossas salas onde fazemos as nossas apresentações, cujos endereços vocês podem pegar no site. Ok? Muitíssimo obrigado e até a próxima.